Oração, ação, muito boa tarde, muito prazer estarmos juntos novamente. É uma alegria que estejamos mantendo há praticamente 2 anos. Deixa eu ter certeza aqui. Mais de 2 anos. Estamos no episódio 733. 2 anos de praticamente todos os dias. Houve algumas falhas. Hoje não mais. É muito bom perseverar, disciplinar. A disciplina é a base de tudo. Mesmo um jogador de futebol, uma bailarina, um estudante, um cônjuge, quem não disciplinar a sua alma, quem não aceitar o ponto de vista do outro, que o direito de um termina onde começa o direito do outro, quem não aceitar os limites da vida, as disciplinas da vida, não consegue nada. E nós estamos aqui com os nossos avanços, com a nossa compreensão, com a nossa boa vontade em conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Parabéns a cada um de vocês que permanece, que compartilha, que contribui, que reflete. É para isso que nós fomos criados por Deus, é para isso que nós estamos na Terra. Muito bom. Temos conversado sobre o capítulo 8 da segunda parte de O Livro dos Espíritos. O capítulo fala sobre a reencarnação e o item que nós estamos estudando fala sobre sonambulismo. E nós estamos no 3º episódio que aborda esse tema tão intrigante, tão interessante, que é o sonambulismo. Vamos lá? Hoje vamos trabalhar a questão número 431 e o comentário de Kardec. Como os amigos que vêm acompanhando o nosso trabalho já sabem, o Livro dos Espíritos é um livro de 1019 perguntas, onde Allan Kardec faz perguntas que são respondidas por espíritos de luz através de médiuns de confiança. Hoje a pergunta que Kardec faz é a seguinte: qual é a origem das ideias que o sonâmbulo traz, algumas de nascença? De onde vêm essas ideias? Pergunta Kardec e continua: como ele pode falar com exatidão de coisas que ignora quando acordado e que às vezes estão acima de sua capacidade mental? Olha que coisa interessante. Isso intriga muito quem tem um sonâmbulo na família, um amigo, e já teve experiência, já viu manifestações desse sonâmbulo, que trouxe, como cita Kardec na pergunta, conhecimento com exatidão de coisas que ele, quando está acordado, ignora. Como pode ser? Como pode ser que ele fale, que ele emita raciocínios que estão acima da sua capacidade intelectual, pelo menos da capacidade intelectual que ele demonstra na vigília quando acordado? Como pode ser isso? A resposta dos espíritos é muito interessante. Vamos a ela. O sonâmbulo, dizem os amigos espirituais, possui mais conhecimento do que os homens podem supor. Esses conhecimentos se acham adormecidos porque o corpo físico
é uma limitação para que ele possa recordá-los completamente. Os estudos da mente, a ciência do comportamento, usa uma comparação para falar sobre a mente, sobre os conhecimentos que nós possuímos. E a comparação é com o iceberg, aquelas grandes pedras de gelo que são encontradas particularmente nas regiões polares, nos mares das regiões polares. Grandes pedras de gelo, mergulhadas no mar, ficam apenas com a ponta de fora, que representa algo como 10% do volume total do gelo. Então vejam, uma pedra de gelo no mar, no Polo Norte ou no Polo Sul, apresenta acima d'água uma pequena parte e 90% dela abaixo da linha d'água. E essa imagem serve aos estudiosos da mente porque eles falam que, com a parte pequena, os 10% que estão acima da linha d'água, a consciência do homem, isso no que nós nos agarramos, isso no que nós nos confiamos, isso que nós supomos ser tudo que a gente sabe, tudo que a gente sente, é apenas 10% da nossa mente. 90% do que conhecemos, 90% do que sabemos, 90% do que processamos na nossa mente é inconsciente. Trazemos como potencial. E assim como um potencial, ele aflora em situações especiais. Às vezes, situações que acontecem no cotidiano servem como um gancho, um gatilho que aciona informações, conhecimentos, consciências que nós não temos durante a vigília enquanto estamos acordados. Não é interessante isso? E assim como viver, expandir a mente, realizar-se, é trazer informações, posições, opiniões, habilidades, capacidades desse inconsciente para o consciente. Assim acontece com o sonâmbulo também. Porque o que é o sonâmbulo? É a pergunta, é a continuação da resposta que os espíritos dão para a pergunta de Kardec, que quer saber qual a origem das ideias que o sonâmbulo traz, como ele pode falar com exatidão de coisas que, quando acordado, ele ignora, e que muitas vezes estão acima da sua capacidade intelectual. Os espíritos disseram que os conhecimentos de um sonâmbulo são maiores do que os homens podem supor. Dizem os espíritos, esses conhecimentos se acham adormecidos porque o corpo físico é uma limitação para que ele possa recordar esses conhecimentos completamente. Continuam os espíritos, mas afinal, o que é um sonâmbulo? É uma pessoa como nós, respondem os espíritos. Um espírito encarnado em corpo físico, que retorna à Terra para cumprir a sua missão e que, quando entra em estado sonambúlico, é como que se despertasse de um sono profundo. Imagine a amiga, imagine o amigo
um cavaleiro daqueles que existia na Idade Média, que quando ia para uma guerra, para um torneio, para uma disputa, vestia uma armadura. Muito conhecida essa história. Todos nós sabemos que a armadura é praticamente uma cobertura de corpo inteiro de couraças de metal que cobrem do pé à cabeça, das mãos até todo o corpo. São couraças, são armaduras de metal extremamente pesadas e que limitam muito o guerreiro, o cavaleiro, seja por seu peso, há estimativas de 30 a 60 quilos das armaduras, se incluídas o escudo, a espada, a lança, a massa, são diversas armas que o cavaleiro medieval usava, aumentam muito mais ainda esse peso. Então o peso é um fator limitante para o guerreiro quando usa a armadura. E da mesma forma, o corpo é um peso para o espírito. É um limitador para o espírito. E não apenas pelo seu peso. A armadura e o corpo físico também limitam os sentidos. O que um cavaleiro vê através do elmo, que é a parte superior, a parte que encobre a cabeça, o que lhe resta de visão quando ele coloca o elmo é uma fração muito pequena do que ele vê normalmente. Porque o elmo reduz a visão a uma faixa muito estreita. Da mesma forma, o elmo também reduz em muito a capacidade auditiva do guerreiro. Porque o capacete, o elmo, ele abafa o som, assim como diminui o campo de visão. E muitas vezes tornava difícil também a ingestão de água, a limpeza de suor, diversas atividades e mobilidades. O próprio movimento de defesa e de ataque ficava limitado e cerceado pela armadura. Então essa comparação é muito útil para entendermos não apenas que os movimentos de um espírito ficam limitados pelo peso do corpo físico, mas que a clarividência, que é a visão espiritual, a clareaudiência, que é a audição espiritual, entre outros sentidos, ficam extremamente limitados quando o espírito está no corpo, assim como quando um cavaleiro está usando a sua couraça, a sua carapaça, a sua armadura. Não fica clara essa referência? Então, o espírito, o sonâmbulo, é uma pessoa como nós. Desculpe. O sonâmbulo é uma pessoa como nós, é um espírito encarnado em um corpo físico, que retorna à Terra para cumprir a sua missão, como todos nós, e que quando entra num estado sonambúlico durante o sono, é como se despertasse, é como se libertasse momentaneamente das limitações impostas pelo corpo. Continuam os espíritos, a sua explicação.
nós já dissemos repetidas vezes que o espírito vive muitas existências. A passagem do mundo espiritual para o mundo material é que faz o sonâmbulo ou qualquer outro espírito perder materialmente o que conseguiu aprender numa existência anterior. Então, além do peso que limita os movimentos, além do elmo, do capacete, que limita os sentidos físicos, a memória, o corpo físico, reduz ou bloqueia completamente a nossa memória de outras vidas, projetando essa memória para o inconsciente. Continuam os espíritos. Ao entrar no estado de transe, do transe sonambúlico, que, como explicamos anteriormente, é o momento em que, durante o sono, o espírito se desprende parcialmente do corpo físico e, assim, distante da prisão que é para o espírito o corpo físico, ele se expande, ele ouve muito mais, ele vê muito mais, ele pode fazer muito mais coisas entre as inúmeras capacidades do espírito, como na nossa comparação seria o cavaleiro, o guerreiro medieval, quando lhe tiram a armadura. Fica ele muito mais desenvolto, muito mais leve, pode fazer muitos movimentos que ele simplesmente não conseguia fazer enquanto estava sob a armadura. Então ele diz assim, os espíritos dizem assim: ao entrar no estado de transe, que nós aqui comparamos com o momento em que o guerreiro tira a sua armadura, ele se recorda do que sabia, mas nem sempre de uma maneira completa. Sabe, mas não consegue dizer de onde lhe vem o que sabe, nem como possui os conhecimentos que revela. Passado o transe, toda lembrança se apaga e ele volta à obscuridade, ou melhor, volta a ser um homem comum. Então, o espírito, quando liberto parcialmente, momentaneamente da matéria, através do transe sonambúlico, ele se expande, ele ganha capacidades, como citamos aqui, da clareaudiência e da clarividência. Pode ver aflorar em sua mente memórias de vidas passadas ou flashes da vida futura, entre outras capacidades do espírito que se encontram adormecidas em todo o espírito que está mergulhado no corpo. Poderíamos comparar talvez com um pássaro que cai num poço de lama. Ele se movimenta, mas as suas penas encharcadas de lama impedem que ele voe, podem impedir até mesmo que ele ande, porque o peso da lama limita os seus movimentos. É uma outra comparação para entendermos o que acontece com a alma, representada pela ave, encarna na terra. Processo comparado
ao mergulho da ave num poço de lama. Assim como a lama torna mais pesado o movimento da ave, impedindo-a de voar e às vezes até de andar, a carne, a matéria, torna mais pesada a vivência do espírito na carne, que perde sentidos espirituais, perde possibilidades de clareza, de clarividência, tanto frente a fatos passados quanto a fatos futuros, entre outras habilidades do espírito. Comentário de Kardec sobre isso. A experiência nos mostra que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos. Vejam isso. Alguns espíritos, durante o transe sonambúlico, veem aflorar uma capacidade mediúnica. Então, durante o sono, há a descoincidência do nosso espírito frente ao nosso corpo, e essa descoincidência como que limpa a ave da lama, tira a couraça, tira a armadura do guerreiro, e o ser se torna mais leve, mais desenvolto. E assim ganha não apenas a clarividência, a clareaudiência, a memória de vidas passadas, flashes da vida futura, mas vê aflorar dons mediúnicos que muitas vezes o ser não possui quando conectado à matéria. Então, Kardec diz assim: a experiência nos mostra que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos que lhes transmitem o que devem dizer, suprindo assim a sua insuficiência de conhecimentos. Então, durante o transe sonambúlico, o ser pode mostrar conhecimentos que não aparenta, que não demonstra quando acordado, em primeiro lugar por acesso ao seu próprio inconsciente, depósito de muitas e profundas informações, mas também por ver aflorar, o ser ver aflorar durante o transe sonambúlico capacidades mediúnicas que ele não possui quando acordado. E assim recebe informações, intuições, sugestões mais claras, mais diretas, mais conscientes, provenientes de outros espíritos. Suprindo assim a sua insuficiência de conhecimentos. E continua Kardec: isto se observa principalmente nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal e outro espírito lhe indica o remédio. Esse trabalho em conjunto do ser, do espírito em transe sonambúlico com outros espíritos é algumas vezes evidente e se revela de forma clara, diz Kardec, pelas expressões bastante utilizadas como, aspas, estão me pedindo para falar que... Imagine eu, durante o sono, estando meu espírito mais desprendido do meu corpo, me aposto de novo do meu corpo, levanto e alguém, ao falar comigo,
vai se deparar com manifestações muito mais inteligentes e com conhecimentos muito maiores do que eu possuo quando acordado. E essa pessoa surpresa pergunta: como o Maurício adquiriu tais conhecimentos e tal inteligência muito acima da sua capacidade normal? E o próprio Maurício pode responder a esse amigo que conversa com ele durante o transe sonambúlico com expressões como: estão me pedindo para falar que, ou estão me pedindo para não falar tal coisa, de forma que muito do que eu falar, muito do que eu expressar pode ser sugerido por outros espíritos. Assim como, voltamos a dizer, pode ser um acesso que o espírito, durante o transe sonambúlico, tem ao seu próprio inconsciente. E termina o comentário de Kardec: nesse último caso, é sempre perigoso insistir em obter a revelação negada. Então você pergunta, fala com alguém durante o transe sonambúlico, o ser ali diz que ele não pode falar tal coisa, estão lhe instruindo que ele não pode responder tal, repassar tal informação. E se o interlocutor que conversa com o ser em transe sonambúlico insiste na sua pergunta, pode acontecer a intromissão de espíritos levianos. Então o comentário de Kardec é: no caso de insistirem em obter a resposta para uma pergunta feita a alguém, a algum espírito em transe em transe sonambúlico, pode acontecer a intromissão de espíritos levianos, que falam de tudo sem escrúpulo e não se preocupam com a verdade. Preciosas essas informações, não é? Em primeiro lugar, nos estimulam a não fugir do contato com alguém em transe sonambúlico. Tem pessoas, há mitos que falam que se devemos evitar qualquer contato, porque se o espírito acordar num transe sonambúlico, ele pode morrer. Realmente, provocar o despertamento pode não ser adequado, não por trazer a morte, mas por trazer uma confusão mental que pode ser mais ou menos duradoura. Mas a morte, não temos notícia, não há notícia de que isso possa ter acontecido. Então, em primeiro lugar, se você tem contato com alguém que tem transes sonambúlicos, as pessoas da sua confiança, da sua casa, podem e devem ser instruídas em relação a você, ou você se conscientizar perante os sonâmbulos à sua volta, que há possibilidades de interação, de perguntas. Nada impede. E se você ficar surpreendido frente aos outros, se os outros ficarem surpreendidos perante você, de uma inteligência acima da média comum sua, ou de informações muito maiores do que possuímos durante a vigília, a resposta está aqui. Tanto podemos obter essas capacidades maiores, essas informações mais amplas do nosso inconsciente, quanto de comunicações mediúnicas de outros espíritos que o sonâmbulo acessa e retransmite para os amigos encarnados. Tá certo assim? Muito bom o que aprendemos hoje, muito interessante. O sonambulismo vai assim sendo desvendado. Ainda continuaremos no nosso próximo encontro
amanhã, sábado, às 18 horas, falando do fenômeno sonambúlico. Venha conosco, traga amigos, compartilhe essas lives. Pode ajudar muita gente que tem vergonha, que tem mitos, que se deixa dominar por mitos e que não avança exatamente pela desinformação. Um grande abraço a todos, vamos saudar os amigos. Gugu Souza está aqui. Muito bom estar com você, gratidão pela sua presença também. Maria José Sobral, Mônica Silva, Enir Cajazeira. Mônica Silva sempre lembrando dos amigos desencarnados e encarnados. Ela sempre compartilha as luzes das lives com amigos. Adelaide Dias, Rosa Nepomuceno, Andréa Santos, Andréa Salvatore. Um prazer estar com vocês. Até amanhã. Continuaremos nossos estudos, expandindo cada vez mais nossa consciência, nossos conhecimentos, nosso protagonismo e nossa resiliência. Até amanhã. Um grande prazer vê-los. Seguimos nossos estudos e a nossa amizade. Até!